Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem tem um livro, nós estamos meditando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Nós estamos na página 225. Se você percebe, nós já estamos chegando ao final do livro. Olha que interessante, em 40 dias, praticamente a gente leu um livro inteiro e comentado, né? Comentado. Então, muito bom isto. O tema hoje é muito importante. Não procuramos o silêncio por si mesmo. Depois de falar tanto sobre o silêncio, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o silêncio pelo silêncio? Não. Silêncio pelo silêncio não faria sentido. Então, por que nós procuramos o silêncio? O Nicolas pergunta para o Cardeal Sará, por que procurar o silêncio? Então, por que a gente fala tanto de... Por que estamos falando tanto de silêncio durante essa quaresma? Por que você deve procurar o silêncio? Então, o nosso objetivo é buscar o silêncio pelo silêncio? O Cardeal Robert Sará responde, a verdadeira busca do silêncio é a busca de um Deus silencioso e da interioridade. Então, olha que bonito. Por que nós buscamos silêncio? Quando a gente então fala de silêncio, nós estamos falando de busca da interioridade. Busca de vida espiritual. Busca de Deus. Então a gente aprendeu que não é possível Deus falar comigo se eu não faço silêncio. Então é simples. Como eu quero entrar em contato com Deus se eu não fizer silêncio? Como eu quero encontrar Deus se eu não consigo entrar dentro de mim, se eu só vivo fora de mim? Então, minha gente, o que a nossa geração, é isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão fora de si mesmas. Olha, escuta o que eu vou te falar agora. Como é que eu posso te falar? O entretenimento não é ruim. Todos nós precisamos de entretenimento. Eu tenho os meus entretenimentos. O entretenimento ele é importantíssimo para a nossa vida. E ele tem o seu momento. Agora, quantas pessoas estão vivendo a vida só de entretenimento? Então a vida de muita gente é trabalho. E quando ela chega em casa, a vida dela se transforma no entretenimento, ou seja, para descansar, as pessoas elas recorrem ao entretenimento. E nunca recorrem à interioridade, nunca recorrem à oração. E as consequências disso são danosas. Então a sua vida não pode ser só trabalho. Você não é uma máquina. Sua vida não pode ser só trabalho, 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 trabalho. A sua vida não pode ser só entretenimento. Então tem gente no mundo de hoje que vive sua vida só de trabalho, só trabalha. A vida dela é só trabalho, ela só pensa em trabalho. Isso não vai dar certo. Outros, a vida é só entretenimento. A vida dela é uma festa. A vida dela é sempre entretenimento. Ela sempre está em algum entretenimento. Isso é uma vida sem responsabilidade. Isso é uma vida que não vai levar essa pessoa a lugar nenhum. Agora, tem pessoas que vivem uma vida só de trabalho e entretenimento. Também não é o ideal. Também não é o ideal. É preciso que a gente entenda que é preciso colocar na sua vida interioridade, vida espiritual, vida de oração. E nós já aprendemos em pregações passadas que se a gente quiser colocar uma hierarquia, tá, mas o que é mais importante? Trabalho, vida interior ou entretenimento, por exemplo? O que é mais importante? Jesus, vamos lá? Jesus definiu o que é o mais importante. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo... A gente já viu essa passagem.
Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Então a nossa vida, ela não pode ser só uma vida de trabalho. Não pode ser uma vida só de entretenimento. É preciso que coloquemos uma vida de oração, uma vida de interioridade. E qual é a prioridade? Lucas 10, 38 em diante. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Silêncio. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, que não lhe será tirada. Nesta hora, Jesus está dizendo: olha, de tudo que você faz na vida, o melhor é a oração. Diante de todas as suas responsabilidades, trabalhos, entretenimento, a oração é a prioridade. Nunca se esqueça disso. Jesus não está contra Marta trabalhar. Jesus não é contra o trabalho, porque ele trabalhou muito. Jesus era um homem de trabalho. Trabalhou na carpintaria com o seu pai José. Ele disse muitas vezes: eu trabalho, meu pai trabalha, eu também trabalho. Jesus não é contra o trabalho. Jesus não é contra o entretenimento sadio. Agora, não podemos viver uma vida só de trabalho, só de entretenimento. É preciso que coloquemos vida interior. E dentro dessa e ainda isso tudo precisa ter uma hierarquia. A hierarquia é que a vida espiritual vem na frente de tudo, a vida interior vem na frente de tudo. E o que isso significa? Que ela é a base de tudo. Quem tem vida interior sólida trabalha melhor. Quem tem vida interior sólida vive o seu entretenimento de forma sadia. Quem tem vida interior é como que fosse a base, o fundamento, o sustento de todas as coisas. Muitas vezes, pessoas que não têm fé pensam que oração é perda de tempo. Não. Não, nunca pense assim. Então, por que procuramos o silêncio? É a busca de um Deus que se revela nas profundezas do nosso ser. Ninguém melhor que Santo Agostinho fez progredir o conhecimento do ser humano em sua realidade mais essencial. Ele lançou sobre o seu passado um olhar de admirável precisão. Agostinho pretendia descobrir no mais íntimo do ser humano a ausência de Deus no pecado, a necessidade de Deus na inquietude, a vida de Deus na salvação, a presença de Deus na vida da graça. Para ele, o conhecimento do ser humano leva ao ser, a um Deus mais íntimo que o mais íntimo de si mesmo. Em toda a sua obra, o autor da famosa frase "que eu te conheça, que eu me conheça", proclama que o conhecimento de si e o conhecimento de Deus estão intimamente ligados. Ir em busca de Deus não é sair de si mesmo para encontrar algo no mundo exterior. Pelo contrário, é afastar-se deste mundo e curvar-se sobre si mesmo. Não saias de ti, mas volta para dentro de ti mesmo. A verdade habita no coração. Nós já pregamos sobre isto. O Deus que habita o teu coração. Uma vida interior é voltar-se para dentro de si mesmo e encontrar um Deus que habita dentro de você. Nas Confissões, Santo Agostinho nos fala daqueles que viajam para admirar os píncaros dos montes,
as grandes ondas do mar, as largas correntes dos rios, a imensidão do oceano, as órbitas dos astros, mas se esquecem de si mesmos. Essa é também a doutrina espiritual de São Gregório Magno. Volta-te para dentro de ti, explora o refúgio do teu coração. Aconselha ele, para chegar a Deus, o ser humano precisa de início conhecer-se. Em Muralha, São Gregório diz que a alma, para elevar-se a Deus, deve primeiro concentrar-se, recolher-se, curvar-se sobre si mesma. Não podemos esperar conhecer Deus sem nos reencontrar. Ou seja, sem ter confessado, louvado a Deus, louvando a Deus as nossas boas e más ações. Em outras palavras, minha gente, não tem como conhecer Deus, não tem como fazer silêncio e não se confrontar consigo mesmo. Na verdade, nós temos medo de fazer silêncio. O ser humano foge do silêncio. Por quê? Fazer silêncio é se encontrar com Deus e é se encontrar consigo mesmo. O ser humano, escuta o que eu estou te falando, ele tem medo do encontro consigo mesmo e do encontro com Deus. Não é fácil encontrar consigo mesmo. Porque veja, encontrar consigo mesmo é encontrar as suas fraquezas, é encontrar os seus pecados, é encontrar as suas misérias. A gente não gosta disso. Eu gosto muito do grande filósofo Blaise Pascal, porque ele falava justamente isso. O ser humano, ele foge de si mesmo e, fugindo de si mesmo, ele busca o entretenimento. Ou seja, muitas vezes o entretenimento é uma fuga de si mesmo, porque eu tenho medo de ficar quieto, eu tenho medo do silêncio, eu tenho medo de me deparar com quem eu sou. Porque quando eu me deparo com quem eu sou, na verdade eu vejo as minhas fraquezas, eu vejo as minhas misérias. E não é legal encontrar minhas fraquezas, não é legal encontrar as minhas misérias. Então é melhor fugir de mim mesmo. Só que não, o caminho da vida interior é preciso encontrar-se com Deus, não ter medo, como Adão ficou com medo. Onde estás, Adão? Eu ouvi teus passos e me escondi. Tive medo e me escondi. Então o ser humano, ele tem medo de Deus. O ser humano, ele se esconde de Deus, porque Deus vai revelar coisas que eu não quero ver, coisas que eu não quero saber. O ser humano tem medo de si mesmo, não quer encontrar a sua verdade, não quer encontrar quem ele é e assim se colocar diante de Deus. Você está entendendo? Como não admirar a natureza fulgurante de Agostinho? Estavas diante de mim, mas eu partira para longe de mim. Se eu já não conseguia me encontrar, como poderia conseguir encontrar a ti? O silêncio é um elemento altamente necessário na vida de cada um, pois permite o recolhimento da alma. Protege a alma contra a perda de sua identidade. Gente, preste atenção nisso. Olha que bonito é o silêncio. O silêncio é o elemento altamente necessário para a vida de cada um, pois permite o recolhimento da alma. A sua alma precisa de silêncio para se recolher. A sua alma precisa de silêncio para se recolher. A tua alma precisa de silêncio para descansar. Você já parou para pensar que toda vez que você pensa em descansar, o que a pessoa pensa? A gente tem que ir para uma praia, a gente tem que ir para um sítio. Na verdade, é sua alma gritando. Se você parar para pensar, é sua alma gritando silêncio, silêncio, silêncio. Só que o problema é que a gente chega lá no sítio, chega lá na praia e é só festa, é só barulho, é só música alta, é só... Muitas vezes a alma não consegue descansar. Então não adianta só ir por um lugar silencioso.
Não adianta só ir para uma praia, que é um lugar maravilhoso. Não adianta só ir para um sítio, para uma fazenda, que é um lugar maravilhoso. Você precisa estar disposto a silenciar, porque a tua alma, para descansar, ela gosta desse silêncio. Estou falando de alma agora. Não estou falando de carne. Porque o que a nossa carne gosta? Para descansar, a nossa carne gosta de quê? Já parou para pensar? Quando você está muito cansado, você toma o seu banho, deita na cama, aí você pega o seu celular. Agora eu vou relaxar, agora eu vou descansar. Então, sua carne gosta disso. Sua carne gosta de entretenimento, a sua carne gosta de imagem, a tua carne gosta de som, a tua carne gosta disso. Então, queremos ouvir coisas, queremos assistir coisas. Aí coloca um filme pra gente assistir, pra descansar, pra descontrair, entretenimento. Veja, eu não tô falando nada contra tudo isso. Mas eu quero que você entenda que a alma, ela não precisa dessas coisas. A alma não precisa das coisas sensíveis. A alma, para descansar, precisa de silêncio. Então, muitas vezes nós somos confundidos pelos nossos sentidos, nós somos confundidos pela nossa carne. Então, a nossa carne diz, para você descansar agora, você precisa assistir uma série uma série que dura 10 horas. Descansa, relaxa. A tua carne, ela te ilude, ela engana, ela nos engana. Eu repito, eu não estou pregando nada aqui contra o seu entretenimento, se ele é um entretenimento sadio. Então, não tô dizendo contra o seu entretenimento. Todos nós precisamos de entretenimento. Eu repito, eu tenho os meus. Eu, por exemplo, amo de assistir um jogo de futebol. Se tem uma coisa que me descansa, eu sento no meu sofá, pego uma coisinha para comer e assisto um futebol. Pronto, me descansa. Eu amo assistir um futebol. É o meu entretenimento. Mas eu sei que não é isso que descansa a minha alma. Eu posso, beleza, eu assisto meu jogo de futebol, eu relaxo, é maravilhoso, mas eu sei, é isso que eu quero que você entenda, eu sei que não é o jogo de futebol que vai relaxar, que vai descansar a minha alma. O que descansa a minha alma é o silêncio. E o que é silêncio? É interioridade, é busca com Deus. Então, Frei Gilson, há um bom tempo eu já me eduquei nesse sentido. Quando eu pego um dia para descansar, eu não posso ficar só em entretenimento. Então, porque às vezes a gente fala assim, não, agora, esse meu dia é um dia de descanso. Aí a pessoa fica o dia inteiro em entretenimento. Qual era a minha experiência? A minha experiência foi o seguinte, eu muitas vezes peguei dias de descanso, hoje eu só vou descansar. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu preciso de descanso, sabe? Distrair a cabeça. Aí a gente fica o dia inteiro em entretenimento. Sabe o que eu percebia? Chegava no final do dia, eu estava com a cabeça cansada. Porque foi tanta coisa que eu assisti, foi tanta coisa boa, nenhum pecado, nada, tudo certinho, tudo bonitinho, entretenimento saudável, filmes bons, um jogo de futebol, coisas boas. Só que eu fiz só o que o meu lado sensível pediu. Então eu percebia que quando eu terminava o dia, eu estava cansado. Aí eu ficava assim, eu me questionava assim, eu falei, mas eu tirei o dia para descansar. Eu não trabalhei, eu fiquei sentado nesse sofá o dia inteiro. Eu fiz só o que eu gostava de fazer. Eu distraí minha cabeça. Por que eu estou cansado? E aí chegava no outro dia, eu estava cansado. Aí eu comecei a entender. Eu não sou só corpo, eu sou alma. E o que a minha alma precisa para descansar? Ela precisa de silêncio, ela precisa de oração. Aí eu mudei. Então, o meu dia de descanso também é momento de eu fazer silêncio. Aí o que eu fiz? Faço o meu entretenimento, quando eu consigo pegar o dia de descanso, então vou assistir meu futebol. Mas eu não posso deixar de fazer minha adoração ao Santíssimo Sacramento, rezar o meu rosário, ler um bom livro,
Sabe, fazer coisas assim que me leva para a interioridade, me leva para o silêncio, ficar mais quietinho. Agora eu vou ler um bom livro, vou ficar quietinho, sem televisão, sem celular. Aí o que eu comecei a perceber? Que chegava no final do dia, nossa, agora eu me descansei. Tirei um pouquinho do trabalho, parei de pensar em trabalho, tanta coisa, tanta obrigação que a gente tem, distraí, fiz entretenimento, mas o mais importante, eu descansei minha alma. A adoração ao Santíssimo foi muito bom, rezar. Foi muito bom ler um livro, foi muito bom fazer um pouquinho de silêncio, foi muito bom sair um pouquinho de rede social, sair um pouquinho de televisão. Você está entendendo? A nossa alma precisa disto, de silêncio para descansar, de vida interior. Olha que bonito. O silêncio é um elemento altamente necessário na vida de cada um, pois permite o recolhimento da alma e protege a alma contra a perda da sua identidade. A gente vai perdendo a nossa identidade, minha gente. Ele previne a alma contra a tentação de desviar-se de si mesma a fim de ocupar-se com coisas exteriores. Então, se a gente não faz isso, que eu tô dando o meu exemplo, né? Estou falando da minha vida, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. A gente fica só se ocupando de coisas exteriores e esquece de cuidar das interiores. Se alguém quiser esconder-se no fundo do coração, em seu belo santuário interior, para examinar-se e reconhecer ali a presença de Deus, se quiser conhecer e compreender sua própria identidade, será preciso ficar em silêncio e conquistar a sua interioridade. Então eu diria para você hoje, conquiste a sua interioridade de volta. Talvez a tua interioridade está perdida. Talvez você não sabe fazer silêncio. Talvez você tenha medo de encontrar-se consigo mesmo. Talvez você é aquela pessoa que não consegue ler um livro. Mas que estranho, você não consegue ler um livro, mas consegue às vezes ficar 10 horas numa série, 5 horas numa série. Por que eu não consigo fazer coisas que me exigem silêncio? Porque livro exige silêncio. Livro exige concentração. Livro não é tela. Então, conquiste a sua interioridade de volta. Não permita que as coisas, os entretenimentos, porque hoje não falta entretenimento. É verdade, não é? Hoje você entra nessas plataformas de streams, que tem filmes, que tem isso, que tem aquilo. Hoje as pessoas estão gastando, isso já é comprovado, tá? Elas estão gastando de 40 a 50 minutos para escolher o que vai assistir. Olha onde a gente chegou. Porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto entretenimento. Então a fábrica do entretenimento é muito gigante, é muito gigante, é muito gigante. Por quê? Porque todo mundo quer isto. E mais uma vez eu repito, eu não estou falando nada contra o entretenimento sadio. Então, hoje você entra numa plataforma de entretenimento, 50 minutos para você encontrar o que você vai assistir, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto entretenimento. E onde eu quero chegar? Eu quero dizer que talvez a tua vida tem muito entretenimento e pouca interioridade. Entretenimento tem o seu lugar e ele não é o mais importante. O mais importante na sua vida é oração. Vida interior, como eu li em Lucas 10:38. Depois o trabalho, uma vida de trabalho, a gente não pode ficar numa vida de entretenimento. E claro, o entretenimento tem o seu valor, tem o seu significado, tem a sua importância. Então conquiste a sua interioridade. E vai doer, viu? Para conquistar a interioridade dói. Porque você viciou os seus olhos. E aqui está o problema, porque a gente viciou os nossos olhos, viciamos os nossos dedos, viciamos o nosso coração, viciamos o nosso cérebro. E aí, meu irmão,
Para tirar isso não é fácil, não. Para tirar não é fácil, não. Eu já falei para vocês várias vezes. Eu mesmo, do meu celular, eu tirei todas as redes sociais. Eu, para ir para a rede social, vou ter que ir para um outro aparelho, porque eu precisei fazer isso comigo mesmo. Ou seja, eu preciso me desintoxicar. Para mim a interioridade é mais importante e para mim estava muito facilitador. Tô falando de mim, tá? Não tô falando que você precisa fazer isso. Mas se a gente não toma uma providência, a gente está viciado, o nosso cérebro está viciado. O nosso cérebro quer o tempo todo entretenimento. Só que eu não posso viver só de entretenimento. E tem pessoas que chegam ao descontrole total, que ela está lá no trabalho, e aí o patrão aparece e ela está trabalhando. O patrão não aparece, ela bota a série. Estou falando mentira? Então lá, trabalho, não é hora do seu trabalho, é hora de trabalhar, é hora de fazer o que essa empresa te contratou para fazer, para servir as pessoas, trabalhar bonitinho. Aí ela está lá, trabalha, o patrão saiu, opa, continuar a série. Porque ela está viciada. Os olhos estão embriagados de entretenimento. Repito mais uma vez, o entretenimento sadio não tem problema, mas tudo tem o seu lugar, a sua hora, e a gente precisa começar a colocar prioridade na nossa vida. Então, por que procuramos o silêncio? Porque queremos vida interior. Como seria possível alguém descobrir a si mesmo na barulheira? A clara evidência e a lucidez da pessoa sobre si mesma só podem eclodir na solidão e no silêncio. Quem se mantém em silêncio está mais apto a ouvir e permanecer diante de Deus. O silencioso encontra Deus dentro de si. A oração e a vida interior exigem silêncio, recolhimento e discrição, que nos convidem a não pensar desordenadamente em nós mesmos. Nos momentos importantes da vida, o silêncio é uma necessidade vital. Agora, o tema da nossa pregação qual é? Não procuramos o silêncio por si mesmo. Mas não procuramos o silêncio por si mesmo. Então veja, nós não estamos procurando silêncio por silêncio, como se fosse o nosso objetivo. Então, o seu objetivo não é o silêncio pelo silêncio. Buscamos o silêncio porque buscamos a Deus. E encontraremos se fizermos silêncio no mais profundo do nosso coração. Você entendeu? Então, buscamos o silêncio porque buscamos a Deus. Não é o silêncio pelo silêncio. Em geral, considera-se o silêncio como mera ausência de ruído e de palavras. Muita gente considera o silêncio como uma mera ausência de ruídos e de palavras, mas a realidade é muito mais complexa. O silêncio Veja, se o silêncio pelo silêncio não é o mais importante. Preste atenção. O silêncio de um casal que janta sozinho. Pense agora num casal que janta sozinho. O silêncio, eles estão em silêncio jantando sozinhos. Pode ser a expressão da profundidade de uma comunhão que não precisa de palavras. Ou pode ser também o sinal de que eles não conseguem mais falar um com o outro. Então, o silêncio pelo silêncio não é o nosso foco. O primeiro é o silêncio da comunhão. Eles se amam tanto que as palavras não são tão importantes. O segundo é o silêncio da ruptura. Esse casal não consegue mais se comunicar. Essas duas formas opostas carregam cada qual uma mensagem muito forte. O primeiro silêncio diz, eu te amo. O segundo silêncio diz, o nosso amor acabou. Como se transmite essa mensagem? Pelo olhar, pelos gestos, pelo coração. Olhar do amor,
No primeiro caso, olhar retraído. No segundo, um exprime o desejo de um encontro mais profundo, o outro o fracasso da relação. Neste livro, é claro que pretendemos falar do silêncio de comunhão e da riqueza que traz consigo. Então você está entendendo? Nós não buscamos o silêncio pelo silêncio. Nós buscamos um silêncio que me coloque em comunhão com Deus. No entanto, mesmo esse silêncio admite uma grande variedade. O ser humano pode se calar para ouvir e para receber o que o silêncio do outro diz. Pode se calar para dizer algo que não pertence à linguagem das palavras, ou então pode estar diante de uma realidade muito imponente para poder se expressar pelas palavras. Não existe um diálogo silencioso entre a mãe e o filho que acabou de nascer? Pense agora na mamãe e no filho que acabou de nascer. A mãe lhe fala. Talvez já lhe tenha dado um nome, porém, no mais das vezes, ela simplesmente o sente. Lembro-me, Cardeal Sará falando, lembro-me durante a visita anual da minha família ao mosteiro, de que minha irmã estava grávida. E de repente, no meio de uma conversa, ela abriu um belo sorriso. Como o contexto não explicava esse sorriso, eu perguntei a ele, Irene, por que você está sorrindo? Ela respondeu, ele está se mexendo. Não havia necessidade de perguntar quem era ele. Eu gosto dessa metáfora da mulher grávida porque ela representa bem a questão da interioridade. Não era preciso muitas palavras, ele já disse tudo. E quando ele significa Deus, a oração está perto, pois a adoração e silêncio são irmã e irmão. Estou perfeitamente de acordo. Além disso, como um sacerdote pode viver fora do silêncio? Então uma pergunta ao Cardeal Sará. Como que um sacerdote pode viver fora do silêncio? Em vista do grande mistério da Eucaristia celebrada diariamente, ele deve consagrar uma parte de sua vida ao silêncio. Todo sacerdote deve reservar uma parte de sua vida ao silêncio. A Santa Missa é o que ele tem de mais sagrado e divino. Ela deve ser cercada de dignidade, de silêncio, de sacralidade. O ofício das horas nos prepara para isso. Todas as criaturas estão em silêncio, exceto o Padre que tem o poder de falar por todas elas. Em nome de todos, perante a divina majestade. Na missa todos estão em silêncio e só o sacerdote fala em nome de todos. O sacerdote une os homens a Deus mediante algumas frases simples que são palavras divinas. Ele põe a humanidade diante de Deus pelas palavras da consagração nas quais ele pronuncia o próprio verbo do Pai. Ele determina a presença do verbo no tempo, em um estado especial encarnado e sacrificado. O sacerdote deve saber quando se calar e quando falar. É importante orar 7 vezes por dia para louvar a Deus e o confessar na Santa Missa diante dos homens. A dignidade sacerdotal nos obriga a estar atentos ao alcance das nossas palavras. Tudo nele, corpo e alma, deve proclamar a glória de Deus. A palavra é então mais importante que a vida ou a morte. Ela não deve ser necessariamente forte sobre essa terra, desde que seja ouvida no céu. Acima de tudo, para alimentar essa palavra é terrivelmente importante permanecer em silêncio. Quando? Quase todo o resto do tempo. O narcisismo da palavra superabundante é uma tentação de Satanás. Ele produz uma forma de exteriorização detestável em que se chafurda na superfície de si mesmo, fazendo barulho para não ouvir a Deus. É essencial que os padres aprendam a guardar para si as palavras e as opiniões que eles não se deram ao trabalho de meditar, interiorizar e de gravar no fundo do coração. Devemos pregar a palavra de Deus e não os nossos pensamentos minúsculos. Porque anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Mas essa pregação supõe silêncio.
Aqui o cardeal Sará está pegando pesado comigo, viu? Com os padres. Mas essa pregação supõe silêncio. Caso contrário, é um desperdício de tempo, um lero-lero sentencioso. O exibicionismo espiritual consiste em exteriorizar os tesouros da alma, expondo-os sem pudor, é sinal de uma trágica pobreza humana e manifestação da nossa superficialidade. Falamos frequentemente porque acreditamos que os outros esperam que assim o façamos. Daí nos acontece de não sabermos mais nos manter em silêncio, porque o nosso dique interior tem tantas fissuras que já não consegue deter a força de nossas palavras. O silêncio de Deus, no entanto, deve nos ensinar que muitas vezes é preciso calar. Quem verdadeiramente busca Deus está sempre a percorrer os recintos do silêncio para chegar aos territórios próximos às moradas divinas. Espero que essa pregação tenha te ajudado a pensar na sua vida. A tua alma quer descanso. A tua alma quer Deus. E o caminho para a gente encontrar Deus precisa de silêncio. Precisa de interioridade. E para encontrar essa interioridade, para buscar esse silêncio, nós vamos ter que ter coragem de adentrar em nós mesmos. E para adentrar em nós mesmos, nós vamos ter que ter coragem de nos desvencilhar de tanto barulho, de tanto ruído, de tantas coisas que nos separam de nós, nos separam de Deus. E às vezes coisas saudáveis, como hoje eu falei, várias coisas saudáveis. Mas até essas coisas saudáveis, elas precisam estar no seu devido lugar. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E na vida tudo tem uma hierarquia. Nós precisamos respeitar a hierarquia de valores. E a vida de oração, a vida de interioridade, segundo Jesus, capítulo 10 de São Lucas, versículo 38 em diante, a vida interior deve ser prioridade na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.